Vamos dar então início a esta última sessão do Mês Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Todas estas workshops, como já foi dito, estão a ser gravadas e, portanto, poderão ser utilizadas em qualquer altura pelos docentes e vamos tentar que seja um máximo de 50 minutos, à volta de 50 minutos, 60 minutos, para que vocês as possam utilizar nas vossas aulas. Hoje vamos falar mais na parte operacional da monitorização das alterações climáticas e da intervenção a nível da proteção civil, e por isso temos connosco dois especialistas nessa área, o Vítor Rodrigues de Carvalho, na área dos sistemas de informação geográfica, nos vai falar sobre aquilo que foi desenvolvido aqui na CIMAC para apoiar a adaptação às alterações climáticas e as operações de socorro, e a nossa segunda comandante do CDOS, a doutora Maria João Rosado, que a nossa especialista em proteção civil e que acompanhou desde o início este projeto com muito empenho e para nós com mesmo a dar-nos uma colaboração fabulosa em todas as fases de execução do projeto, e que, portanto, nos vai falar também na utilização prática dessa ferramenta. Eu passava de imediato ao Vítor, se não houver mais nada, se o João Tiago, peço desculpa, eu não disse que estão o João Tiago Carapau, o Pedro Martins e a Margot da We Consultants, que são os nossos consultores para a área da divulgação junto das escolas e que nos vão também auxiliar aqui no debate também que poderemos fazer. Okay? João Tiago, quer falar alguma coisa antes de passar ao Vítor Rodrigues? Olá, Teresa, muito bom dia, muito obrigado. Uma saudação a todos, naturalmente. Apenas reiterar neste nosso quarto workshop de divulgação do plano intermunicipal e da ferramenta operacional do SIG-GO, reiterar naturalmente uma saudação muito especial à CIMAC, que tem feito este trabalho de continuidade essencial para podermos chegar, mesmo neste contexto pandémico, às escolas, aos alunos, a todos, com aquilo que tem sido o trabalho que já está no campo e, portanto, mobilizar a comunidade também para este fim, que não deixa de ser, obviamente, fundamental, mesmo que as nossas prioridades hoje possam estar noutro domínio, e só, eventualmente, acrescentar um ponto de próximos passos, dar nota a todos os alunos, a todos os professores, que, como foi referido, a informação que tem sido produzida está disponível online no site da CIMAC, www.cimac.pt, reforçar também junto dos alunos e dos professores que foram entregues junto das escolas folhetos em papel, para não termos apenas uma abordagem virtual e, portanto, podermos sentir também aquilo que são estas temáticas. Foram entregues, como dizia eu, um pequeno flyer, uma brochura com uma informação de síntese que permitirá aos professores, aos alunos, se assim o entenderem, trabalharem sobre estas matérias e dar continuidade a todos os assuntos que aqui abordámos. E, portanto, eu não entraria em mais delongas, dar, obviamente, também um cumprimento a todos os convidados e reiterar, sobretudo, o papel que a ESRI, do ponto de vista tecnológico, tem feito para divulgar este projeto e para torná-lo operacional, e, naturalmente, ao CDOS de Évora, o apoio absolutamente incondicional e, sobretudo, fundamental para reforçar o trabalho que se tem feito na região, nos vários domínios, quer seja no planeamento da CIMAC, quer seja na ação o CDOS, quer seja agora no contexto educativo, as escolas e os alunos. E, portanto, um obrigado a todos e podemos continuar com a nossa sessão, passando a palavra, de facto, ao Vítor Carvalho, da ESRI, para nos apresentar o SIG-GO e o instrumento de operacionalização que pode ser divulgado agora junto da comunidade escolar. Vítor? Ok. Estão a ver? Já não? Muito bem, muito bem. Estão a ver o meu ecrã? Sim. Ok. Sim, pronto. sim. Só o Vítor, o ecrã na partida... tela. Não estamos a ver. Não, está a compartilhar, não está. Não está. Então, para não ter isso que eu queria... ok, eu esqueci de clicar aqui no botão de share. Agora já está a tela partilhada. Agora sim. já está, não é? Já está, sim. Está visível, sim. Ok.
eu voltou-me aqui. Estão a ver os dois slides ou estão só a ver um? Os dois, Vítor, Os dois outra vez, não é? temos que aumentar para um. Tela cheia. É isso, no display, sim. Aqui, não é? Portanto, Exato. assim já estão a ver só um, não é? Exato. Correto. Ok. Pronto. Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Conforme já foi dito, o meu nome é Vítor Rodrigues Carvalho, eu sou da ESRI de Portugal. Fomos o parceiro tecnológico que desenvolveu, implementou e participou nas ações de divulgação e capacitação do SIGO. E é um privilégio e uma oportunidade de estar aqui a falar para a comunidade escolar, para os professores, para os alunos. É sempre interessante fazer este tipo de ações. Muito rapidamente, um resumo do que é o SIGO. Portanto, é um sistema de informação geográfico que foi desenvolvido com o objetivo de suportar a adaptação às alterações climáticas e à gestão das operações no Alentejo Central. Foi desenvolvido sobre a plataforma ArcGIS, que é a plataforma de software da ESRI, e é constituído basicamente por dois módulos. Um módulo base, que é um portal onde é feita a gestão dos utilizadores, a criação dos perfis, o carregamento da informação de base, as bases de dados, a configuração das aplicações. Portanto, isto é um módulo interno, não está disponível para o público em geral. E depois temos um módulo de monitorização e gestão de operações, onde foram configuradas as aplicações técnicas direcionadas, neste caso, à proteção civil, distrital e municipal, às forças de segurança, aos bombeiros, portanto, aquelas ações, aquelas entidades que participam na gestão das operações, nomeadamente em contextos de calamidades ou eventos em que intervém a proteção civil. Vou explicar um bocadinho, temos pouco tempo, mas de algum modo permite-nos dar aqui uma visão geral do que é o SIGO. Ele está assente, no fundo, em três componentes: uma componente de divulgação, que está disponível para o público em geral e em particular também para os alunos, uma componente operacional, que é de acesso restrito, é de acesso às equipas operacionais, e uma componente de mobilidade muito direcionada para as ações no terreno, as ações no campo, sempre que há uma necessidade de deslocação de pessoas ao terreno. Explicando um pouquinho cada um destas componentes, portanto, a componente de divulgação é um visualizador geográfico, onde temos carregada toda a informação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, o PIAC do Alentejo Central. Tem também disponível as unidades de resposta climática homogénea e tem a informação relativa ao clima atual e às projeções futuras. Tem ainda, neste visualizador, a possibilidade de ativar um conjunto de informação de base, que é a informação disponibilizada pela CIMAC e pelos municípios, nomeadamente o edificado, nomeadamente a cartografia, o cadastro, as redes viárias e tudo mais, que é a informação de contexto, que é a informação base que complementam e podemos ativar e desativar para explorar a informação. Explicando aqui, para terem uma ideia do portal de entrada, do visualizador, ele arranca com este ecrã, e eu vou identificar aqui as ferramentas principais deste visualizador. Portanto, tem um conjunto de ferramentas base, que são as ferramentas que um sistema de informação geográfica normalmente tem: o zoom, a possibilidade de termos ativo o GPS e, se estivermos a aceder ao portal num dispositivo móvel, podermos localizar-nos onde estamos. Tem depois uma caixa de pesquisa, onde nós podemos procurar um endereço, podemos procurar uma localidade ou outro tipo de informação que esteja no sistema. É uma pesquisa livre. E depois, do nosso lado direito do visualizador, temos um botão que nos permite localizar a visão geral do mapa. Quando nos localizamos
numa determinada área e se quisermos voltar à localização global, clicamos neste botão. Temos um botão também que nos permite ver a legenda da área que estamos a visualizar. E temos um botão muito importante de quais são as camadas de informação que estão disponíveis, a ativar e desativar essas camadas para podermos fazer alguma pesquisa, alguma análise, alguma exploração da informação existente. Temos também ainda um botão de ativação dos mapas base, o que nós chamamos de mapas base. Neste momento estamos a visualizar um ortofotomapa, portanto uma fotografia aérea, mas podemos mudar este mapa base para um mapa topográfico, ou um mapa da rede viária, ou algo assim, que em determinados contextos é mais adequado. Estas são as ferramentas base. Depois em baixo temos um conjunto de ferramentas, peço desculpa que eu tenho que mudar aqui a janela, temos um conjunto de ferramentas, temos aqui também a informação do projeto e do que é que foi o objetivo da constituição deste projeto. Em baixo temos um conjunto de ferramentas de exploração e de utilização do sistema. Portanto, permite-nos criar filtros pré-definidos de informação, permite-nos consultar o que nós chamamos a tabela de atributos, ou seja, a informação contida num determinado elemento, e a informação alfanumérica, não só a informação geográfica, mas também a informação alfanumérica, que esses elementos têm. Permite-nos selecionar elementos, permite-nos imprimir, portanto, fazer uma impressão dos elementos que estamos a visualizar naquele momento no mapa e que estão ativos. E tem aqui uma ferramenta também extremamente interessante para a criação de gráficos. Nós temos elementos do mapa que têm informação alfanumérica e podemos, a partir dessa informação, criar gráficos e ter uma visão, por exemplo, de temperaturas ou da evolução da precipitação ou algo assim com a informação geográfica e alfanumérica em simultâneo visível no mapa. Tem aqui também uma ferramenta muito interessante que é a possibilidade de comparação de camadas. Temos duas camadas de informação e essas duas camadas são comparáveis e, por exemplo, no caso do clima, o clima atual e o clima futuro, ou as temperaturas atuais e as previsões das temperaturas futuras e poder ver o impacto que isso tem no nosso território, numa determinada localização. Para além disso, permite-nos também desenhar e, portanto, quando estamos a visualizar uma determinada informação, podemos assinalá-la, desenhar algo, fazer uma chamada de atenção e depois fazer uma impressão dessa informação. Gostava de realçar que esta componente de divulgação não permite adicionar novos dados à informação que está disponibilizada. Portanto, esta é apenas de consulta, de exploração, de análise, mas não permite a inserção de dados. A inserção de dados é feita, sim, na componente operacional. E a componente operacional do SeaGo é destinada, portanto, às equipas de terreno, às equipas operacionais, conforme já foi dito, proteção civil, bombeiros, forças de segurança, técnicos municipais, e só acedem a esta componente pessoas com um utilizador e uma password válidos, não é? Para além da informação que está disponível no SeaGo Divulgação, este visualizador tem um conjunto de informação operacional, nomeadamente de caráter mais restrito, as redes de águas, as redes elétricas, a rede ferroviária, a rede viária, portanto, todo um conjunto de informação que é necessária para as equipas operacionais e, para além disso, tem também uma componente para dispositivos móveis, onde está disponibilizado também o Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios. Mostrando agora um pouquinho também o visualizador operacional, ele é muito equivalente em termos de aspecto ao visualizador geográfico de divulgação. Disponibiliza as mesmas ferramentas, portanto, aquelas ferramentas base do divulgação, elas são iguais no operacional e no divulgação, e depois disponibiliza um conjunto de ferramentas adicionais que são específicas deste visualizador e aí já
permitem fazer algum tipo de análise, nomeadamente a confrontação espacial, podermos ter algumas camadas de informação e fazer esta confrontação para poder ter informações de determinados contextos, suportar a tomada de decisão, não é? Portanto, podermos usar este tipo de ferramenta para, em contexto de uma calamidade, de um incêndio, de uma cheia, podermos ativar algumas camadas, nomeadamente, por exemplo, a população ou outro tipo de informação, as escolas que estão, porventura, que serão afetadas e podermos tomar decisões nesse sentido. Outra das ferramentas é podermos adicionar alguma informação que não esteja carregada no sistema e momentaneamente tenhamos acesso a ela, por exemplo, um ficheiro de Excel ou um ficheiro geográfico e carregá-lo para o sistema para poder, lá está, fazer esta confrontação. Vamos supor que não estavam carregadas as escolas no sistema e tínhamos um ficheiro com as escolas todas e podíamos carregar naquele momento para o sistema e é a partir deste botão de adicionar dados externos. Temos uma ferramenta também de medição que nos permite medir áreas, medir comprimentos e, portanto, também aqui as equipas operacionais poderem ter essa capacidade. E temos aqui uma ferramenta muito direcionada para o combate a incêndios e, portanto, que nos permite, se identificarmos o ponto de ignição, a hora e introduzirmos um conjunto de parâmetros, nomeadamente o vento e a direção do mesmo, conseguir perceber ou fazer uma projeção da progressão do incêndio num terreno. Portanto, para poder tomar decisões precisamente de evacuação de populações ou posicionamento dos meios no terreno. Para além disso, tem também um guia, o acesso ao guia de resposta a emergências e ainda uma ferramenta também importante para as equipas operacionais, que é a possibilidade da ativação de grelhas para dividir e para melhor fazer o planeamento das suas atividades. E, no fundo, é um bocadinho isto o que tem o visualizador operacional. Dentro da componente operacional, temos também a componente de mobilidade e, portanto, é uma aplicação desenhada e otimizada para dispositivos móveis, para tablet, PCs, para smartphones. Funciona em todo o tipo de dispositivos móveis, sejam eles Android, iOS ou Windows, e tem um conjunto de ferramentas simplificadas, portanto, para permitir que as equipas que estão no terreno, sejam proteção civil, sejam um técnico de uma autarquia ou um corpo de bombeiros, uma força de segurança, permita aceder a este tipo de informação e, neste caso, às camadas operacionais. Há um conjunto de camadas que são chamadas camadas operacionais, que são editáveis e, portanto, permite-nos estar em campo e identificar e atualizar este tipo de informação. Então, aqui o exemplo destas camadas, as áreas ardidas, as cheias, os movimentos de vertente, as rupturas em pontos de água. Portanto, para além disso, conseguimos também aceder no dispositivo móvel à informação contextual, portanto, à informação de base, ao mapa base, ou edificado, ou ao cadastro, que podemos ativar num dispositivo móvel. Para ter uma ideia, ela tem muito menos botões do que tem as aplicações, portanto, web, e também aqui explicando um pouquinho o que é que cada um destes botões faz. Portanto, temos um bloco de 4 botões no nosso lado direito, em cima, onde temos o conteúdo do mapa que estamos a visualizar. Podemos criar marcadores, ou seja, zonas pré-definidas e quando clicamos neste menu, podemos escolher qual a zona que que o mapa nos vai mostrar. Temos também a possibilidade de mudar o mapa base. Neste momento estamos a ver uma fotografia aérea, mas podemos, por exemplo, num contexto de incêndio, ter um mapa topográfico para poder
perceber o relevo, ou ter o mapa da rede viária e não ter a fotografia aérea. Portanto, temos de mudar aqui. Também temos a possibilidade de medição. Para além disso, também tem um botão de pesquisa. Portanto, se eu quero procurar alguma coisa, um monte, uma localização, um determinado elemento, posso pesquisar a partir deste botão no terreno, ou então posso ativar, e tendo um equipamento móvel, normalmente tem um dispositivo GPS, posso ativar o GPS e ele faz uma localização, centra-me o mapa no local onde eu me encontro naquele momento e naquela situação. Depois, temos então a capacidade de editar a informação e registar a informação dentro das camadas que são editáveis. Se formos marcar uma área ardida ou se formos identificar uma cheia ou um derrame, portanto, selecionamos aqui do lado esquerdo do ecrã qual é o elemento que vamos registar e marcamos esta informação diretamente no mapa. Esta informação é guardada. Se houver comunicações, ela é guardada automaticamente no servidor. Se porventura não houver comunicações, e há situações em que as comunicações estão em baixo ou não têm cobertura de rede, porque isto utiliza as comunicações móveis, ele guarda a informação no dispositivo que, quando é sincronizado com o sistema, atualiza a informação no sistema central. E, portanto, esta é a componente de mobilidade de terreno. Em gabinete, quem está em gabinete consegue também aceder a este visualizador, que nós chamamos um dashboard, em que nos permite visualizar quais os eventos que foram registados no terreno, quantas rupturas de água existiram, quantas inundações, quantas cheias, o número e localizá-las, porque elas estão registadas no mapa, mas também tem este display que nos identifica o número de eventos registados ou que aconteceram. Podemos selecionar por concelho. Se não selecionarmos, ele dá-nos todos os eventos na comunidade intermunicipal, portanto no distrito de Évora. Se selecionarmos, ele dá-nos só os eventos do concelho e podemos também, em cima, definir um intervalo entre datas. Portanto, queremos saber nos últimos 6 meses quais foram os eventos que aconteceram no município de Vendas Novas, ou no município de Redondo, ou no município de Évora, e podemos selecionar e ele filtra-nos essa informação em tempo real. Pronto. Genericamente, isto é o Seago. Conforme disse, participamos também nas ações de informação, de envolvimento, participação, e esta também é uma delas, não é? E de formação realizadas com os diversos agentes, com a comunidade, com os elementos da Proteção Civil, bombeiros, das câmaras municipais, e, portanto, penso que foi um trabalho que de alguma forma acolheu bem junto da comunidade. Não sei se estou muito dentro do tempo, de qualquer forma, a minha apresentação termina aqui do que é o Seago. Estarei disponível para se houver alguma questão. Não queria terminar a minha apresentação sem deixar aqui uma nota de que a ESRI Portugal disponibiliza e tem um programa ativo dedicado à educação e que permite às escolas, sejam públicas ou privadas, desde do pré-escolar até ao 12º ano, aceder ao software e à plataforma ArcGIS gratuitamente. Tem, para além do software, tem alguns conteúdos gráficos, tem algumas aulas, tem alguns exercícios, tem vídeos, tem tudo isso, e, portanto, deixo essa nota, ou nos contactos, ou através até da CIMAC, que podem, se tiverem interesse em participar neste programa de licenciamento e acesso às ferramentas sem custos. Está aqui o portal, tem lá toda a informação, e, portanto, tendo em consideração que a comunidade escolar também é uma comunidade ativa e que gosta de participar neste tipo de ações, fica aqui também este desafio. E termino com os meus contactos. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estou disponível, caso haja alguma questão.
Muito obrigado, Vítor. Obrigado pela tua apresentação e sucinta também. Eu daria já de seguida a palavra à senhora segunda comandante do CDOS, doutora Maria João Rosado, que nos irá apresentar-se. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que amavelmente nos foi dirigido para colaborar aqui na reta final deste grande e muito útil projeto. É sempre um gosto para nós podermos colaborar, enfim, com a comunidade e também dar a conhecer um pouco o trabalho que vamos desenvolvendo. Eu, entretanto, aproveitei para ir aqui compartilhando a tela, julgo que já estão a ver. Sim? Já. Correto. Ok. Pronto. Então, cabe-nos a nós falar aqui de uma componente um pouco mais prática, digamos assim, não que as outras não sejam. Eu, entretanto, também fui consultar, até para não me tornar repetitiva aqui na apresentação, fui consultar as apresentações anteriores e de forma que acho que consegui aqui direcionar precisamente para aquilo que nos tinha sido solicitado. Em termos da apresentação, naturalmente que não faz sentido fazê-la sem que se explique um pouco melhor o que é isto da Proteção Civil, o que é o Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, neste caso de Évora, e de que forma também é que vamos utilizar o SIG, ou podemos utilizar o SIG em operações de proteção e socorro, falar também um pouco acerca daquilo que é a nossa percepção das alterações climáticas aqui no Distrito de Évora, e por último também fazer aqui uma breve alusão à nossa colaboração e também à nossa partilha em termos de trabalho com o SIG-GO. Antes de avançar para a apresentação propriamente dita, e porque os destinatários finais serão um grupo essencial na nossa sociedade, a comunidade estudantil, e também porque existe, também é uma percepção que nós temos, um desconhecimento generalizado e, enfim, daquilo que é a proteção civil, e por vezes também não é fácil recorrer à informação a fontes fidedignas. Dar só aqui uma breve nota, portanto, o símbolo que vocês veem no diapositivo à vossa esquerda é o símbolo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e só explicar o porquê deste símbolo. Se vocês virem aqueles três semiarcos com três cores diferentes, o laranja, o verde e o azul, estes arcos que estão relacionados e conectados entre si produzem um movimento sem fim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a atividade da Proteção Civil não teve um princípio, mas nunca há de ter um fim, ou seja, nem tem qualquer tipo de interrupção. É sempre uma atividade permanente, seja ao nível da informação, seja ao nível da prevenção, seja ao nível da reação perante a ocorrência das situações, seja numa fase posterior também ao nível da recuperação. As cores, o laranja refere-se ao cidadão, o azul ao património e o verde ao ambiente, que serão os três grandes pilares em termos de preocupações mais diretas aqui na atividade da Proteção Civil. Aquele círculo interior que está a envolver estes três elos significa precisamente aqui a questão do papel coordenador do Sistema Nacional de Proteção Civil. Este outro símbolo, e também só apenas a título de esclarecimento, é o símbolo nacional de Proteção Civil, mas vai buscar aquilo que é o símbolo internacional da Proteção Civil, que é aquele triângulo azul sobre o fundo cor de laranja. Portanto, em qualquer país do mundo, o triângulo azul sobre o fundo laranja é utilizado e qualquer um de nós consegue facilmente identificar esse símbolo com a Proteção Civil. Passando agora para a nossa apresentação propriamente dita, à vossa direita podem ver, e fica também um link caso entendam ser útil por algum motivo para efeitos de consulta, o link oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde se pode ir buscar muita informação, mesmo conteúdos legislativos, manuais, qualquer tipo de informação em termos operacionais enfim, que o cidadão preciso de consultar ou apenas a título de curiosidade queira consultar. À vossa direita podem ver a reprodução aqui do nosso fantástico comando distrital, aqui em Évora, na zona industrial. Nestas outras duas imagens, à esquerda é uma imagem parcial da nossa sala de operações, é uma sala que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, independentemente de ser fim de semana, de ser feriado, de ser dia de Natal,
de ser dia de Ano Novo. Em termos de ocupação humana, existem variações ao longo do ano, portanto a imagem que vocês veem foi uma fotografia que eu tirei ontem à tarde, mas se viéssemos aqui durante o verão iríamos ter muito mais pessoas a ocupar esta sala precisamente por causa da questão dos incêndios rurais. Esta sala monitoriza 24 horas, como referi, tudo o que são operações de proteção e socorro que estejam a ocorrer na área do distrito de Évora. Uma monitorização direta. Muitas das vezes projetamos grupos de socorro para outras zonas do país e naturalmente também farão a monitorização quer da ocorrência onde esses operacionais estão envolvidos, quer do próprio grupo de socorro. Na imagem à vossa direita, não tem lá ninguém, portanto é uma sala de operações de âmbito nacional. E porquê? Porque o CDOS de Évora, em caso de existir uma falência de qualquer tipo, na sala de operações do Comando Nacional, eu me referi há pouco, mas existe um Comando Nacional que coordena tudo o que são operações de proteção e socorro ao nível do país, Portugal, território continental, e cada um dos distritos tem um comando distrital, pelo menos ainda nesta fase ainda tem, se bem que o futuro próximo venha aqui trazer algumas alterações a este nível. E o Comando Distrital de Évora é precisamente o Comando Nacional alternativo, ou seja, como estava a referir há pouco, caso exista uma falência qualquer ou um problema qualquer no Comando Nacional, somos nós aqui em Évora que fazemos a assunção para lá da coordenação de tudo o que são os trabalhos no distrito, também da coordenação de tudo o que são os trabalhos ao nível nacional. Ela está vazia precisamente porque, como não está ativa, não faz sentido que tenhamos ali recursos humanos empenhados. Apesar de tudo o que são sistemas de comunicações estarem à disposição dos Estados diariamente para intervir e para entrar em funcionamento a qualquer instante. Este outro diapositivo traz-nos aqui uma imagem gráfica, uma imagem visual de um sistema informático que qualquer sala de operações no nosso país utiliza para fazer a monitorização das ocorrências. Portanto, cada utilizador tem uma password que entra e fica tudo registado o que cada um faz, e é precisamente nesta aplicação que nós fazemos a gestão, e é nesta aplicação que ficará a caixa negra, digamos assim, de tudo o que são ocorrências de proteção e socorro. A utilização do SIG em operações de proteção e socorro é um mundo enorme, com muitas valências, e que em termos gerais ainda não está devidamente bem aproveitado, digamos assim. Temos estes 5 grandes fatores a considerar: a questão dos dados, ou já existentes, até podemos ir buscá-los a diversas instituições, ou aqueles que são recolhidos na altura da ocorrência no terreno, a questão do hardware, os equipamentos que vamos utilizar. Aqui a metodologia é extremamente importante, existem normas, quer para a produção de cartografia, quer até para a produção de outros produtos que nos fazem falta, mas que têm que seguir aqui alguns parâmetros. A questão dos recursos humanos, que é essencial. Portanto, é essencial as pessoas serem formadas, serem sensibilizadas para a importância destes sistemas, e haver também aqui uma rotina de trabalho para que não se perca a sensibilidade para trabalhar com estas plataformas. E, por outro lado, o software basicamente serão as aplicações online ou não para se conseguir trabalhar a este nível. Em termos de prevenção e intervenção, em termos de intervenção e proteção civil, eu identifiquei estes 4 grandes grupos de trabalho, certamente que há mais, mas em termos macro, são aqueles onde se entendeu que se consegue aqui encaixar esta matéria. Por um lado, a informação e a sensibilização do cidadão, a questão do planeamento, e aqui o planeamento é transversal, quer à vertente preventiva, à vertente da antecipação, quer também aqui à questão das operações, são níveis diferentes. Portanto, também ao nível das próprias operações, nós temos que fazer o planeamento daquilo que irá acontecer umas horas à frente e daquilo que devemos fazer nesse período de tempo. E também aqui outra questão muito importante, que é a recuperação pós-incidente e também a criação de um histórico mais robusto, que consiga explicar de uma forma melhor o que é que aconteceu e que de alguma forma consiga documentar toda aquela ocorrência, toda aquela série de ocorrências.
Estes são apenas exemplos também de sistemas de informação geográfica que nós utilizamos já há algum tempo, já há alguns anos. Portanto, à vossa esquerda podemos ver o dashboard de ocorrências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde o cidadão pode consultar as ocorrências que estão em curso em determinado momento. Na imagem à vossa direita, o dashboard dos incêndios rurais, que se refere de uma forma mais específica àquela componente que é mais visível em termos de proteção civil, que é precisamente a questão dos incêndios rurais. Aqui outros exemplos de como nós podemos e devemos utilizar o SIG nas operações de proteção e socorro. À vossa esquerda, o exemplo de algo que fazemos em termos de prevenção, não em termos de ocorrência propriamente dita. Portanto, este foi um print screen de um documento que foi criado a partir de uma ação de fogo controlado, que são ações preventivas que se faz para controle da vegetação. À vossa direita podemos ver, neste caso, recorrendo à plataforma do Google Earth, aqui alguns trabalhos que nós vamos fazendo em termos de preocupação acrescida, neste caso, relativamente aos incêndios rurais, e todas aquelas manchas a amarelo que vocês conseguem ali ver são os locais que nós identificamos como mais preocupantes em termos de ocorrência de incêndios rurais. Não que os outros não sejam, porque nós aqui no Alentejo temos uma particularidade muito grande, que é a violência onde qualquer tipo de ignição pode assumir, porque temos combustíveis finos, muito secos, que ardem muito rapidamente. E, portanto, aqui, para além também da questão das serras, do Mendro, a Serra d'Ossa, temos também a Rede Natura 2000, nomeadamente na Serra do Monforado e também na Serra de Cabrela, a Mata Nacional de Capção, e aqui há alguns outros locais que também identificamos como de maior preocupação. Aqui esta outra imagem, também para dar nota daquilo que podemos e fazemos diariamente em termos de planeamento das operações. Estes círculos que vocês veem aqui é o raio de cobertura dos meios aéreos para o combate a incêndios rurais. Portanto, havendo um alerta, nós conseguimos ver, se bem que cada um de nós, como já estamos tão habituados a trabalhar nisto, já conseguimos chegar lá de uma forma quase automática, mas conseguimos ver quais os meios aéreos que podem ser mobilizados para determinado local. Na imagem à direita, estes aviõezinhos que vocês veem aqui referem-se à identificação dos locais onde os meios aéreos pesados, os aviões, os Canadairos, os Firebus, podem ir abastecer. Ainda em termos de planeamento, também dar nota que normalmente todos os anos temos o apoio das Forças Armadas ou do Exército ou de outro ramo qualquer das Forças Armadas nas ações de patrulhamento por inerência aos incêndios rurais. E estes dois documentos que vocês aqui veem são precisamente o reflexo de alguns dos percursos que nós aqui no Comando Distrital definimos para entregar às equipas dos militares, e também aqui há alguns pontos de referência, alguns pontos que eles têm que picar para nós sabermos onde é que eles andam a cada instante, também para irmos acompanhando a função deles. Também aqui naquele programa que eu vos mostrei há pouco, no SAD, Sistema de Apoio à Decisão Operacional, também temos implícita aqui a questão dos sistemas de informação geográfica. Temos aqui um campo que permite a inserção das coordenadas do local da ocorrência, e temos todas as ocorrências devidamente georreferenciadas. Por outro lado, os SIG também são extraordinariamente importantes, porque nos permitem, em certo planeamento perante a ocorrência de determinada situação, determinado sinistro, fazer uma análise da área e incluir, neste caso aqui, aquela simbologia que nós utilizamos em contexto de operações, que nós sabemos o que é que cada símbolo e cada cor significa, mas cada cidadão naturalmente terá dificuldade em saber a que é que isto se refere. Outro exemplo da aplicação do SIG, portanto, fui aqui buscar umas imagens da situação da queda da estrada municipal 255, há 2 anos, por esta altura, ainda lá estávamos e haveríamos de estar ali em Borba, portanto, quando houve aquela situação da queda da estrada. Portanto, aqui foi um trabalho que foi desenvolvido pela Marinha Portuguesa, que também nos esteve a assessorar e teve operacionais envolvidos nesta situação.
para que nós conseguíssemos comparar aqui o antes e o depois desta mesma situação. Por outro lado, também não pensemos que a questão do SIG se refere apenas à possibilidade de trabalharmos, digamos assim, à superfície. Portanto, também temos aqui a questão da batimetria. Também é possível trabalharmos abaixo do nível da água, independentemente de ser o oceano, de ser o rio, o que para nós, em matéria de operações de proteção e socorro, é essencial porque conseguimos ter uma ideia do relevo do terreno por baixo da água, portanto, de uma forma subaquática. Também outras duas plataformas que nós utilizamos, o Ciresp GL nos permite saber, para quem não sabe, o Ciresp é um equipamento de rádio que também está georreferenciado e que permite tirar as coordenadas dos locais onde os operacionais estão, que nos vai permitindo saber quem está onde, e o FEB Monitorização, que é uma plataforma que é dirigida a partir do Comando Nacional, um núcleo que está lá formatado, uma ADER, onde se faz a análise dos incêndios rurais, daqueles que são mais preocupantes, digamos assim, e que nos permite depois também ter aqui uma bengala, se assim posso chamar, para fazer o planeamento futuro. Em termos do SIG-GO, e ainda antes de ir ao SIG-GO, aqui a questão da recuperação pós-incêndio ou pós-incidente também é extremamente importante, porque também nos permite ir acompanhando aquilo que pode vir a acontecer numa fase pós-incêndio. Em relação ao SIG-GO, não vou adiantar mais, porque o colega Vitor já fez uma explanação brilhante na apresentação anterior. Dar apenas nota que também temos noção que temos ainda muito trabalho a fazer a este nível, aqui em termos ao nível do comando distrital. A Covid não é desculpa para tudo, mas a realidade é que este ano é. Porque efetivamente tínhamos aqui várias coisas planeadas a este nível e a outros que infelizmente não estamos a conseguir, enfim, trazer para a realidade, porque efetivamente o pouco tempo disponível que temos é todo ele absorvido com a questão da pandemia. Na imagem à vossa direita podem ver um equipamento fantástico, o meu melhor amigo que está aqui sempre comigo. É pena não ser formado porta-chaves porque daria mais jeito, mas pronto. Que é um equipamento portátil que nós recebemos e que nos permite fazer muito trabalho de terreno. Como disse, e vou voltar a frisar essa questão, temos plena noção que temos muito trabalho ainda a desenvolver, mas esperemos que o arranque do ano 2021 nos traga aqui alguma abertura e que consigamos desenvolver, de facto, aqui mais algum trabalho a este nível. Em termos das alterações climáticas, elas existem, elas estão cá, nós já vamos tendo essa noção. Eu, como já sou uma pessoa um bocadinho mais antiga, não muito, mas já um bocadinho mais antiga, lembro-me claramente quando era miúda que havia aquela distinção clara entre as estações do ano, nós sabíamos quando era primavera, sabíamos quando era verão, enfim, e isso agora de facto não se nota. Eu fui buscar estas duas imagens porque, apesar de serem apenas uma comparação de 2019 para o 2020, já nos trazem aqui algumas informações muito importantes. Portanto, isto é um gráfico Excel, uma tabela Excel, aliás, que nós fazemos diariamente e onde registamos o risco de incêndio por cada concelho todos os dias do ano. Todos os dias do ano também não é bem assim, pelo menos durante a altura mais dedicada aos incêndios rurais. E se vocês virem estes vermelhos mais escuros, referem-se aos riscos mais extremos, mais gravosos. E realmente vimos que aqui o ano de 2020, e só aqui trouxe os meses de julho, agosto e setembro, o ano de 2020 foi muito complicado nesta matéria, apesar de nós até em termos tido uma grande área ardida, o que é bom, mas também é mau, e vou explicar porque é que é mau, porque o que não ardeu este ano vai-se acumulando e vai trazendo aqui uma maior carga para os anos seguintes. Em termos ainda das alterações climáticas, e também foram aqui matérias que já foram abordadas em algumas das apresentações anteriores, temos a questão da precipitação que cada vez vai ser menos e mais concentrada em menores períodos de tempo, e aconteceu isso precisamente aqui em Évora, no final do mês de julho, em que estávamos em alerta vermelho, que é o mais alto
em termos de níveis de alerta para a situação de incêndio rural, e o final de uma das tardes, que eu já não me recordo bem a data, mas foi no final do mês de julho, foi destinado precisamente a andarmos aqui a acudir àquele fenómeno de precipitação extrema que ocorreu essencialmente aqui na cidade de Évora, e que ali em 2, 3 horas nos trouxe aqui cerca de, só na cidade de Évora, quase uma centena de situações de inundação. A questão das noites tropicais, as temperaturas cada vez vão sendo mais elevadas, a questão da seca, a escassez de água, naturalmente. Aqui a questão da saúde pública, principalmente com os episódios de seca, das ondas de calor, as faixas etárias mais vulneráveis, principalmente os idosos, são muito penalizados com esta questão. E aqui também os fenómenos meteorológicos extremos, estas fotografias que vocês conseguem ver, e que eu coloquei aqui neste diapositivo, referem-se a um fenómeno meteorológico extremo que aconteceu em Mourão no dia 6 deste mês de novembro. Portanto, passou por ali um remoinho, que não é remoinho, né? Pronto, passou por ali um fenómeno qualquer de vento que, de facto, causou ali um fenómeno de destruição bastante extenso. E para finalizar, e atendendo a que já estou a ultrapassar em 5 minutos o tempo que inicialmente me estava destinado, reforçar de facto aqui a questão da proteção civil é uma área transversal à sociedade em todos os domínios do conhecimento, e mais alguns, até naqueles que ainda não existem. Temos reconhecido a necessidade de conhecer, monitorizar, antever, prever e reagir antecipadamente, naturalmente. Os SIG são, mais uma vez, uma mais-valia por todos os motivos que já foram referidos e por outros também, que, enfim, só esta componente do SIG e da proteção civil dava para um workshop, para um seminário, para o que queiram chamar, durante pelo menos um dia, e teríamos que ser aqui muito, muito sintéticos. E claro que a questão do conhecimento e da destreza técnica dos recursos humanos é essencial. Para já, da minha parte, é só agradecer mais uma vez a vossa atenção, a vossa paciência aqui para me ouvirem o entusiasmo. Normalmente, quando estou a falar de temas que gosto muito e que me são muito queridos, tenho aqui a tendência para me esticar, mas pronto, até acho que, apesar de ter ultrapassado em 6 minutos, acho que até nem correu mal demais. Fica também aqui o contacto, até mesmo para as escolas, se entenderem de alguma forma que podemos, aqui ao nível do Comando Distrital de Évora, ser úteis para explicar alguma coisa aos alunos, ou para dar também a conhecer um pouco aquilo que é o Sistema Nacional de Proteção Civil, por favor, sintam-se à vontade e disponham. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Sr. Segundo Comandante do CODOS de Évora. E agora abrimos aqui um bocadinho o período para questões que queiram colocar, intervenções. Ainda temos aqui os senhores professores de vendas novas no ativo. Temos também os restantes, também o engenheiro Jorge Quintas também está aqui ainda presente connosco. Não sei se querem avançar alguma questão aos nossos 2 oradores de hoje, quer seja da RI o Vítor, quer seja do CODOS de Évora, a Maria João. Pedro, se calhar enquanto os nossos convidados e professores também refletem, eu fazia aqui o desbloqueio, sobretudo numa primeira nota. Vítor, se o Vítor não me importar, fazemos ao contrário, comece ladies first, comece primeiro pelas senhoras. E para a Maria João, até para os nossos alunos também, naturalmente, terem esta nota, que estas questões não têm a ver com discriminação, têm a ver com atenção, que são coisas completamente distintas. E eu perguntava a Maria João, e agradecendo a sua exposição claríssima e de grande importância, sobretudo, também para que nas escolas conheçam muito, e disse muitas vezes no início, às vezes há aqui questões de comunicação que mesmo nós, cidadãos, não conseguimos descortinar e precisamos tanto da proteção civil. E a minha pergunta era como é que acha que, do ponto de vista operacional, por exemplo, os alunos, os professores, quando detectam alguma situação que no terreno julgam que pode ser uma questão de perigo iminente, não é? Mesmo que eventualmente possa não o ser, há muitas vezes estas questões que é como é que podemos contactar, a quem é que devemos informar e, por exemplo, cruzando com as alterações climáticas e falarmos de instabilidade de vertentes que se podem acentuar em períodos de grande precipitação, como, por exemplo, terrenos que não estejam limpos, e sabemos que há essa campanha para prevenir os incêndios.
muitas vezes há esta dúvida, nós detectarmos isto próximo da nossa escola, próximo das nossas habitações, acha que tem que haver muitas vezes pudor em não comunicar, ou comunicando, a quem é que devemos fazê-lo? Podemos entrar em contato com a Proteção Civil. A Proteção Civil não tem só que atuar para resolver quando as coisas já estão, não é? Nesta fase da prevenção, como é que poderia, na prática, os alunos das escolas fazerem, de facto, esse contacto? Pronto, relativamente a essa situação que está a expor, primeiro passo será o dos alunos conhecerem de uma forma mais direta e de uma forma melhor como é que o Serviço Municipal de Proteção Civil do concelho onde habitam funciona e se tem algum tipo de plataforma onde esse tipo de informação possa ser descarregado ou identificado. Aqui no distrito de Évora, o que eu conheço que funciona de uma forma um bocadinho mais desempenhada, digamos assim, é precisamente aqui o de Évora, que tem uma plataforma onde se consegue tirar uma fotografia e fazer a identificação daquilo que está a acontecer. Nos outros locais, podem fazê-lo diretamente ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na situação da limpeza dos combustíveis em termos de componente rural, poderão fazê-lo à GNR, poderão fazê-lo através da plataforma do ICNF e se não conseguirem chegar até lá, poderão contactar o Comando Distrital, que nós depois encaminharemos naturalmente tudo o que... E não acontece assim tão poucas vezes quanto isso. Muitas das vezes os cidadãos, como não têm precisamente essa informação, identificam o Comando Distrital, remetem para aqui e nós depois fazemos o devido encaminhamento para as entidades que têm a responsabilidade na área. Muito obrigado, João. Já agora, como dizia o Vítor, relativamente à questão do SIGO, duas perguntas que estão encadeadas. E a apresentação foi clara, mas para reforçar, se um aluno ou um professor no seu telemóvel, no seu computador, quiser consultar o SIGO, não é? Qual é o caminho que tem que fazer para ter acesso ao SIGO? E se tiver também um pouco esta questão que falava aqui com a segunda comandante, ou seja, se houver algum contributo que eu possa dar para dar mais informação, eu posso o fazer através do SIGO? Como é que eu posso, por exemplo, as escolas podem identificar situações, podem comunicar via SIGO? Como é que podemos fazer isto na prática? Pronto. O SIGO de divulgação, ele é acessível a qualquer cidadão, da região ou não. Está um link até com o endereço do visualizador, mas este visualizador não tem a função de participação pública, ou seja, ele é de consulta, de informação, de exploração de informação e nomeadamente, particularmente aqui para a adaptação às alterações climáticas, portanto tem a informação do PIAC, mas de facto é importante a questão que estás a referir, porque muitas vezes a comunidade escolar ou à volta da escola envolve-se e gosta de participar. Normalmente, os municípios têm ferramentas de comunicação, de participação pública, ou através de aplicações online, ou uma linha de comunicação de ocorrências, ou através de um e-mail, pronto. E podem fazê-lo dessa forma. Eu diria que neste projeto não foi, digamos, objetivo o SIGO servir como uma ferramenta de participação, mais de divulgação, mais de gestão operacional, e portanto a gestão operacional só é possível às equipas operacionais, e portanto não temos aqui uma componente de participação pública. Quem sabe no futuro o sistema permite possa evoluir nesse sentido, e como a senhora segundo comandante disse, há aqui ainda muito trabalho a fazer, e o trabalho vai-se fazendo, e felizmente este ano, com a questão da pandemia, as prioridades alteraram-se, não é? Mas de qualquer forma o sistema em si tem essa capacidade. É uma questão de se configurar, digamos, um menu para se poder fazer isso. Mas eu diria que a maior parte dos municípios, e no caso de Évora,
ou do Distrito de Évora, os municípios até têm um conjunto de ferramentas que permitem, digamos, esta comunicação com o município, com o cidadão, e portanto, fazê-lo a partir desses meios, que depois chegarão, obviamente, às entidades que são responsáveis por agir e por fiscalizar essas áreas. Para agradecer desde já à professora pela sua participação, por todo o seu interesse. Agradecer principalmente e também de forma especial aos nossos 2 oradores de hoje, ao Vítor Rodrigues de Carvalho, que explicou bem a base tecnológica, vá lá, e as funcionalidades e módulos do Sistema de Informação Geográfica que foi criado ao abrigo deste projeto, e à segunda comandante Maria João Rosado, pela excelente explicação da aplicação dos SIGs nos contextos da proteção civil e das operações de emergência e socorro, não é? Voltar a reforçar que a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central estará sempre aberta para colaborar com a comunidade escolar em quaisquer ações de educação e de capacitação dos alunos que pretendam fazer connosco, com a nossa ajuda. Vincar também aqui aquela referência que o Vítor Rodrigues Carvalho fez, que a ESRI tem um programa, eu não sei se a senhora professora ouviu, isto é importante, tem um programa que fornecem licenças gratuitas às escolas para utilizar um sistema de informação geográfico. Portanto, e parece-me que isso é extremamente interessante para os alunos, quer para os professores. Eles, além de fornecerem a utilização de um sistema de informação geográfica de forma gratuita à comunidade escolar, têm uma série de tutoriais, de guias, de vídeos explicativos, e aqui também ponho a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central acima aqui, eu à disposição dos professores, para os ajudar a criar mapas, aplicações, o que quiserem, e no fundo dar a conhecer aos alunos o que é um sistema de informação geográfica e de que forma se pode fazer uma aplicação que seja útil para todos, de informação, divulgação, etc. E é assim, desta forma, que terminamos o mês intermunicipal de adaptação às alterações climáticas. Volto a frisar que todos estes workshops, as gravações e as apresentações dos oradores estão disponíveis no nosso site. Está lá os nossos contactos, estão lá as ligações para os mapas do SIGGO, para o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, e convido todos a visitarem e a entrar em contacto connosco sempre precisarem de ajuda nestes temas. Muito bem, então, por hoje creio que é tudo. Desejo a todos que se mantenham em saúde, está bem? E até uma próxima oportunidade, está bem? Muito obrigado por este trabalho todo desenvolvido. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia para vocês e bom trabalho. Obrigado. Com licença.